como que o esporte, ou a corrida especificamente, entrou na sua vida, Manu? A corrida entrou na minha vida numa época que eu tava querendo emagrecer mesmo. Assim como muita gente começou a correr, foi porque, pô, é um negócio que gasta bastante caloria. Naquela época eu tava entrando num acompanhamento com um nutricionista depois de fazer um bulking, porque eu era bem da musculação. Aí eu fiz um bulking que deu mais ou menos assim, sabe? Eu tava com muita gordura corporal e ele falou pra eu fazer mais cardio. Aí eu tava muito entediada nos cardios, tipo bicicleta na academia, esteira na academia. Então eu comecei a correr naqueles estúdios de corrida, sabe? Que é misturado com funcional. E naquela época eu não gostava muito de treinar superiores. Então eu fazia a união do útil ao agradável. Eu ia lá, treinava os superiores e ainda fazia a corridinha. Dava uns 3 quilômetros no final das contas. Só que aí começaram as férias e meu pai sempre foi corredor. Inclusive, acho que ele terminou 2 meia maratonas e eu era criança. Então eu sempre vi isso. Então eu tive um exemplo em casa e ele foi correr um belo dia. Eu falei, pai, vou com você. Isso faz mais de 2 anos. E eu fui com ele e foi péssimo, né? Porque eu não sabia correr direito. Aquela corridinha que eu fazia na esteira do estúdio, ela era com muita pausa. Então eu fui tentar correr 5 quilômetros na rua e eu não consegui sem parar. Eu fiquei meio frustrada. Mas naquelas férias que foi aonde eu comecei a correr, eu ia bastante com o meu pai e eu fazia lá, pausando meu relógio, dava uma parada e continuava correndo. Então, corria ali uns 4 quilômetros com pausa, caminhando, e eu comecei a gostar do negócio. E aí eu parei de correr, do nada parei de correr, e eu voltei pro cursinho, então voltei para esse estúdio de corrida, mas assim, não dava muita bola porque eu tinha emagrecido já. Então, já não era mais aquele negócio, eu preciso emagrecer. Só que eu passei na faculdade aqui no Rio de Janeiro. Eu vim pro Rio de Janeiro. Você é de onde? Eu sou de Curitiba. Isso tudo foi em Curitiba. Inclusive, eu tinha parado de correr na rua porque perto da minha casa lá de Curitiba não tinha muito onde correr. Hoje em dia, quando eu vou pra Curitiba, eu corro lá na rua mesmo. Mas naquela época eu não sabia, sabe? Que dá pra correr na rua. Não tinha muito essa dimensão do treino na rua. Pra mim era bem esteira ou orla. Então, comecei a correr na orla lá com meu pai. Quando eu voltei pra Curitiba, aí eu voltei pra esteira. Não era muito legal, não gostava muito. Mas eu me mudei aqui pro Rio porque eu passei na UFRJ, que é a melhor federal do Brasil, né? Então eu fiquei, eu preciso ir pra melhor federal do Brasil. Nossa, eu passei nesse negócio, eu vou, né? E eu comecei a morar num prédio que tinha vários estudantes. Então o meu vizinho, ele corria, me chamou pra correr num belo dia. E eu fui muito mal, porque eu tinha ficado um tempo sem correr, né? Então me mudei pra cá, fui correr com ele e foi péssimo. E aí eu fiquei tipo, caraca, eu quero melhorar nesse negócio. E aí, ele mesmo, meu vizinho, me passou algumas dicas. Falou assim, hoje a gente faz tanto e amanhã a gente faz um pouquinho mais. Depois a gente faz um pouquinho mais e assim a gente vai pegando. Uma hora você vai conseguir ir e voltar. Naquela época eu morava no Flamengo, né? Ir e voltar do Flamengo até a ponta lá de Botafogo, quase no Rio Sul. E voltar. Aí eu fiquei, yes, eu vou conseguir. Então eu comecei a correr aí um dia sim, um dia não. E isso sem treinador. E aí, depois encontrei um treinador online, não foi nada bom, porque ele não tinha um conhecimento sobre mim. Mas eu tava fazendo lá a planilha dele, dava tudo errado, eu ficava meio frustrada, porque eu não conseguia seguir os treinos. Depois eu fui para um outro treinador lá de Curitiba, ótimo, mas aí eu encontrei o grupo de corrida presencial. Daí eu me apaixonei muito, que hoje eu sou da MCP, que é um dos maiores grupos aqui do Rio, e assim, eu fui tão bem acolhida lá, e aí foi onde eu realmente peguei no tranco da corrida. Faz quanto tempo, mais ou menos? 1 ano, 2 anos? Ou que você tá treinando com ele, com esse treinador? Na MCP? É. Faz menos de 1 ano. Mas que eu estou treinando, assim, com planilha faz 1 ano. E você já registrava isso, tipo, no Instagram, lá em Curitiba, ou começou depois? Então, eu registrava no meu Apple Watch, só que eu fazia tudo... Sabe, pausando e depois despausando? Aí eu postava aquele pace bonito que ficava. Na época, eu assim, ninguém vai descobrir que eu tô parando. Eu postava aquele, sei lá, de 5h40, quando na verdade o pace real era 10. Porque tinha caminhada no meio, que não é um problema, né? Sim. Mas assim, eu só queria, eu tô correndo bem. Então também tinha um pouco nessa época, no começo, eu não marcava muito porque... Geralmente eu não fazia uma coisa muito boa, então eu não queria postar. Eu nem tinha muito daily nessa época, eu postava até no meu normal, que ele ainda não era aposentado. E como que aconteceu isso? Como você... porque a gente
é muito interessante a forma com que você criou, ou você já veio com alguma coisa assim, se inspirou em alguém para poder fazer o seu daily. E porque hoje a gente vê um monte de daily, né, Dudu? Não, um monte não, né? Eu vejo outras meninas fazendo, mulheres fazendo os dailies e mostrando o diário mesmo, diário de treinamento, diário de como foi o dia, fazendo toda aquela captação durante o dia, e no fim do dia um vlogzinho daquele dia. A minha conta daily, ela veio porque eu tinha vergonha de postar no meu Instagram pessoal. Então, eu comecei a crescer lá no TikTok, eu levava muita coisa pra lá, do meu jeito, assim, bem eu. Só que no meu Instagram eu não conseguia levar, assim, porque naquela época eu tinha muitas outras questões, sabe? Tipo, ai, o que vão achar de mim? Ai, será que vão me julgar? Será que eu vou ser excluída? Então, aí eu falei assim, quer saber? Eu vou criar uma conta à parte, e quem quiser daí ver essas coisas vai me seguir na conta à parte, pode ser até pessoa daquele lá ou não. Então eu falei naquele Instagram que eu tava criando outro, e aí eu comecei a postar tanto mais nesse outro, e esse outro começou a ficar tão mais legal pra mim, porque é uma coisa que é realmente muito real. O outro era mais assim, ai, fotos bonitas, quando eu vou jantar, quando eu tô bonita. E assim, o outro é tão real, é tão tudo, que eu aposentei o primeiro Instagram e agora eu tô só com o meu daily, porque ele é muito mais legal. Tava ali, sei lá, entrei aqui e já postei. Tava lá em casa, eu postei, tô indo. Assim, uma coisa tão em tempo real, que eu gosto tanto, acho tão gostoso de fazer, que acabei aposentando o outro, que era mais daquela época, o que vão achar de mim? Tem que postar a foto perfeita, tem que encontrar aqui o story perfeito, que daí, sei lá, quem vai responder. Enfim, era outro pensamento, sabe? Mas antes de corrida, você já postava alguma coisa assim? Era muito sobre musculação. Eu vim da musculação, não sei se dá pra ver. Dá pra perceber, dá pra perceber. Eu ainda mantenho essa rotina de musculação. Ela não é tão pesada quanto antes, porque agora realmente o meu foco é a corrida. Eu me apaixonei assim tanto pela corrida que o que me atrapalhava, entre aspas, eu fui tirandinho, fui adaptando. Tanto que agora você tá vindo para um treinamento de maratona, né? E aí ele acaba sendo concorrente, né? Musculação. Sim, eu não tenho mais aquela força para fazer um treino de perna pesado. Eu não tenho mais... O músculo mesmo, ele realmente tá toda hora fadigado. Então, eu vou hoje fazer um treino de perna, não vou conseguir pegar nem metade do peso que eu pegava quando eu não corria. Porque normalmente, só para o pessoal entender, normalmente o que acontece, porque eles são concorrentes. Porque na musculação, se você colocar muita força ali, no dia seguinte você não consegue fazer o treino de velocidade, por exemplo, que é necessário para a corrida, né? Aquela frase, né? Não se pode ter tudo, é bem verdade. Né? Você tem que escolher um dos dois ali, porque eles são, de fato, um puxa energia do outro, né? Sim. Mas eu fiquei muito curiosa com isso, Manu, porque eu até brinco, né? A gente fala, eu acho que isso acabou virando aí um termo, que é o efeito Manu City, né? Porque você começou a levar jovens que muitas vezes não treinavam, que não praticavam esportes. Até eu falei da Duda, a nossa filha, ela que a corrida sempre foi assim para um público mais velho, assim, 35 mais, esse tipo de corrida, né? Meia maratona, maratona, né? Corrida mais curta, a gente até via jovens, mas indo para meia maratona, buscando uma maratona, era difícil, né? Você encontrar um público mais jovem. E de repente a gente começou a ver uma galera assim muito jovem vindo, inclusive a Duda, né, acabou se influenciando, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Esse efeito Manu City. Como foi isso para você? Você tem noção disso daí? Acho que nunca vai cair a ficha, sabe? De estar com essa gama de pessoas realmente vendo e achando legal um outro mundo. Porque eu venho de um lugar que eu falei pra vocês, né, desse meu outro Instagram, eu venho de uma outra vida, eu virei uma nova pessoa, então eu tive um salto, assim, que nem vocês, por exemplo, viam muito pessoas de 30 anos. Provavelmente essas pessoas já foram aqueles jovens que curtiam e depois elas foram encontrar alguma outra diversão, entre aspas. Algo que realmente fizesse com que elas se sentissem preenchidas também. Então, eu já com os meus 19 anos, já estava assim, mudando muito. E então eu via pessoas mais velhas que eu admirava, o que elas faziam. E...
cara, esse negócio da corrida, eu via que isso fazia as pessoas tão felizes, eu resolvi experimentar. E aí, botando na prática, eu realmente vi que me fazia feliz também, me dava um senso de realização muito grande. E sem uma competição externa, mas sem uma competição interna. Igual, por exemplo, quando eu passei na faculdade, foi algo tão bom pra mim, uma realização interna, porque eu não via como uma competição com os outros. Eu via assim, cara, se eu tirar X nota, é impossível eu não passar. Então, é algo tipo isso. E além disso, eu também uni depois, quando eu voltei pra igreja, né, com essa questão de espiritualidade. Então, uniu muito as coisas que eu julgo como boas e o meu senso de felicidade aumentou, assim, abruptamente. Porque eu já fui muito aquela pessoa, o típico jovem, né, que a gente vê em filme. Eu realmente era assim. E quanto mais eu mudava, mais feliz eu ficava. E aí eu não via por que não mudar mais, sabe? Na sua faculdade, tem outras pessoas que correm ou só você? Tem várias outras pessoas, inclusive tem alguns colegas meus que eu nem imaginava que iam estar correndo, que falam assim pra mim, ai, Manu, você vai fazer o circuito das estações, que eu vou fazer meus primeiros 5 quilômetros. Aí as outras pessoas vão fazer meus primeiros 10 quilômetros. E aí os meus amigos, os melhores amigos da faculdade agora estão treinando pra primeira meia maratona deles. Então assim, o pessoal tá pegando a corrida também, mas também pegando algumas outras coisas. Por exemplo, tá todo mundo pelo menos do meu meio, fazendo algum exercício físico, mas não necessariamente a corrida. As pessoas às vezes não se identificam tanto com a corrida, mas vão lá, sei lá, para um jiu-jitsu. Tem gente que gosta muito de, não só de luta. Vôlei. Futebol. Migrando pro esporte. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!